Bom dia! Hoje são 30 de setembro de 2018, domingo, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Este, o 9º vídeo da série Kardec e os 10 Mandamentos. Estou aqui fazendo uma pequena série sobre alguns trechos do livro de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Estou aqui mostrando inúmeros erros de Kardec. Ele era um homem religioso, daí os erros abundantes. E vamos ver agora outro erro. E vou aqui fazer citação no quadro a 2 livros. Aqui, do Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Seu livro, O Futuro de uma Ilusão. A ilusão a que se refere Freud é a religião. E aqui, o livro de Carl Sagan, do cientista norte-americano Carl Sagan, O Mundo Assombrado pelos Demônios. O Mundo Assombrado pelos Demônios. Também peguei aqui um trecho para análise, correto? Então vamos aqui ao quadro para mais um erro de Allan Kardec, correto? Vamos aqui. Muito bem. O título que aí está, não é? O título é Kardec e os 10 Mandamentos. Vídeo número 9. Não existem 10 mandamentos. Isso é mentira. Correto? Muito bem. Então vamos aqui. Coloquei no quadro o Carl Sagan, o Sigmund Freud e o Kardec. Carl Sagan, cientista norte-americano, né? Astrônomo, já falecido, ateu. Sigmund Freud, o pai da psicanálise, falecido, ateu. E aqui o Kardec, um homem religioso. E veremos aqui os erros de Kardec. Muito bem. Em seu livro O Mundo Assombrado pelos Demônios, o Carl Sagan, na página 207, ele escreve o que está aí. Vamos ler. Diz ele: a aceitação crédula da mentira talvez nos custe dinheiro. É o que P.T. Barnum apontou ao afirmar: nasce um otário a cada minuto. Muito bem, o Carl Sagan está dizendo aí que aceitar facilmente a mentira, isso traz prejuízo também para a pessoa crente. Isso custa grana, dinheiro, não é? Que é uma verdade. A aceitação crédula, veja aí, com base na crença apenas. A pessoa ouve uma mentira e a pessoa aceita essa mentira como se fosse verdade. Aceita simplesmente. E aí a pessoa pode ter prejuízos até mesmo financeiros. E o Carl Sagan faz uma referência a um norte-americano, P.T. Barnum, ou Barnum, a pronúncia não interessa aqui. Diz o P.T. Barnum, que nada tem a ver com o Partido dos Trabalhadores aqui no Brasil, PT. PT significa Phineas Taylor Barnum, P.T. Barnum. Nasceu em 1810 e faleceu em 1891. Muito bem, então o P.T. Barnum apontou, ele disse que no mundo, no planeta Terra, nasce um otário a cada minuto. E isso aqui é uma verdade. Ele colocou isso aqui, não é uma estatística, não é? Mas pode fazer a estatística que isso aqui é uma verdade. Que nasce um otário a cada minuto. Eu digo até mesmo a cada segundo, não é? Nasce um otário.
para acreditar em fantasias, correto? Esse Phineas Taylor Barnum, ele foi aqui citado pelo inesquecível Carl Sagan, porque esse Phineas Taylor Barnum, ele era um ilusionista, ele fazia inúmeras fraudes e enganava as pessoas facilmente. É por isso que ele dizia que nasce um otário a cada minuto, porque ele enganava facilmente muitas pessoas. Ele foi um norte-americano muito famoso, um showman, muito famoso nos Estados Unidos. Ele montou circos nos Estados Unidos e ali ele praticava várias fraudes enganando as pessoas. E ele enganava facilmente ele enganava as pessoas. Daí ele dizer que nasce um otário a cada minuto, que é muito fácil as pessoas serem enganadas. Daí a referência de Carl Sagan ao Barnum. Aí diz o Carl Sagan, a aceitação crédula da mentira. Você não pode aceitar facilmente as coisas. Você tem que questionar, você tem que analisar. Do contrário, você será uma vítima. É o que o Carl Sagan quer dizer aqui, correto? Entendeu, não é? Muito bem. Vamos ao Freud agora. O Freud, o pai da psicanálise, era ateu. Judeu, recebeu toda a educação judaica. A Bíblia hebraica ele recebeu de seu pai, de Jacó, pai de Freud. Só que o Freud era ateu. Muito bem. Então, na página 111 do livro de Freud, que aí está O Futuro de uma Ilusão, ele escreve o que está aqui. Veja o que Freud diz. As verdades contidas nas doutrinas religiosas estão de tal maneira deformadas, veja aí, deformadas e sistematicamente disfarçadas, que a massa dos seres humanos não pode reconhecê-las como verdades. Que coisa linda, não é? O Freud está dizendo aí, com razão, que aquelas verdades contidas nas doutrinas religiosas, nas religiões, são verdades, entre aspas, são verdades deformadas e disfarçadas de verdade, e que ninguém pode acreditar nelas, porque na verdade não são verdades coisa alguma. É o que diz Freud. E o que ele diz aqui é o conselho que o próprio PT Barnum dava, né? Porque ele fazia fraudes. E ele fazia fraudes porque ele sabia que iria enganar um universo de pessoas. Porque o próprio Barnum dizia que nasce um otário a cada minuto. É por isso que ele facilmente enganava as pessoas. E o Freud está dizendo aqui que você deve ter esse cuidado, não é? Porque aquelas verdades que estão embutidas nas doutrinas religiosas, nas religiões, não são verdades. São afirmações deformadas e disfarçadas de verdade. E é o que nós vemos facilmente quando estudamos a fundo a religião ou qualquer livro religioso. Correto? Entendeu, não é? O Freud aqui está dizendo que você deve ter cuidado para não acreditar nessas verdades, entre aspas, religiosas. E o Carl Sagan está dizendo também que você tem que raciocinar, pensar antes de receber, quando receber, melhor dizendo, qualquer informação, qualquer coisa fantasiada de verdade. Então vamos ver aqui no Kardec como o Carl Sagan, o Sigmund Freud e o PT Barnum têm razão. Vamos aqui ao Kardec. Mais um erro de Kardec. Nas páginas 41 e 42 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, o Allan Kardec, na página
41 e 42, escreve o que está aí. Diz ele: a lei de Deus, veja aí, a lei de Deus, promulgada sobre o monte Sinai, invariável, eu aqui peguei as palavras mais importantes. Invariável, é uma lei para todos os tempos e para todos os países do planeta Terra, e é uma lei que tem um caráter divino. O Allan Kardec está dizendo aí que os 10 mandamentos, que não são 10 mandamentos, ele está dizendo que os 10 mandamentos que estão em Êxodo, capítulo 20, são leis de Deus. O Deus aqui, o Deus hebreu, na Bíblia hebraica, o Deus hebreu, e aqui na Bíblia cristã também. Então o Kardec está dizendo que a lei, os 10 mandamentos, que estão ali em Êxodo 20, são leis perfeitas, são leis justas, são leis benignas, porque foram feitas por um ser espiritual muito bom. E aí fez essas leis maravilhosas que estão nos 10 mandamentos. E que são leis que devem ser aplicadas todos os tempos e para todo o planeta Terra. Não ria, por favor, não ria. Muito bem, então vamos pegar aqui mais um exemplo, né, que eu estou mostrando. Na verdade, Deus algum existe. É o homem que cria deuses, é o homem que cria religiões. O Deus aqui a que se refere o Kardec é o Deus da Bíblia hebraica. É o Deus da Bíblia hebraica. É o Deus criado pelo povo hebreu. Não é um Deus egípcio, porque ali são outros deuses egípcios, deuses incas, maias, etc. Então o Kardec está dizendo aqui uma coisa que não é verdade. É como diz o Freud, as doutrinas religiosas apresentam uma verdade completamente deformada e disfarçada de verdade, que é o caso aqui de Allan Kardec e de qualquer líder religioso, de qualquer religião. O que eles apresentam não é verdade, tudo deformado, tudo disfarçado de verdade. Na verdade, trata-se de mentiras, de enganações. E mais uma aqui que você verá nessa série. Muito bem. Então o Kardec, na página 41, ele apresenta o primeiro mandamento, lá dos 10 mandamentos, que não são 10. Ele apresenta o primeiro. Eu peguei apenas a parte inicial, porque os erros são muitos. Então vamos devagar. Então aqui é o primeiro mandamento que está lá em Êxodo capítulo 20. Então vamos aqui a apenas a primeira partezinha desse primeiro mandamento, correto? Então diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, da casa da escravidão. Servidão é escravidão, correto? Muito bem. Quando você pega a Bíblia, você vê lá em Êxodo, não é isso? Que o povo hebreu estava como escravo no Egito, não é? Isso não é história, isso não é verdade. O povo hebreu nunca esteve como escravo em massa no Egito. Isso não é história. Isso aqui é fantasia bíblica. O escritor que colocou isso aqui, correto? Não é história. O povo hebreu nunca esteve em massa como escravo no Egito, correto? Isso é o primeiro fator. Mas vamos ver aqui escravidão, que é uma coisa terrível, não é? Muito bem. Então, leia aqui o início do primeiro mandamento. Você lê: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. A primeira pergunta: isso aqui é um mandamento? Isso aqui está proibindo alguma coisa? Claro que não, não é? Eu sou o Senhor teu Deus.
Eu sou o Edson Martins, que moro perto de Santos, São Paulo. Eu sou o Aparecido Bebedouro, que nasceu em Guaíra, Paraná, ou Guairá, Paraná. Isso aí não é mandamento, não é? Vai entendendo, vai entendendo. Muito bem. Então tá lá. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Muito bem. Aqui está dito que o Deus hebreu, na fantasia bíblica, retirou o povo hebreu da escravidão egípcia. Correto? Muito bem. Então você lê isso aqui e você vê que Deus, na lenda bíblica, Deus ficou com muita pena, com dó, do povo dele, o povo hebreu, que estava como escravo no Egito. E você vê aqui que a escravidão é terrível, não é? Submeter uma pessoa à escravidão é coisa horrível, até mesmo para qualquer cristão, não é? Então um cristão lê isso aqui e diz, o povo hebreu sofria muito no Egito, porque os egípcios transformaram os hebreus em escravos. E isso é uma maldade. Transformar uma pessoa em escravo, isso é uma maldade muito grande, dizem os cristãos, não é? Que Deus odeia a escravidão, não é? Só que não. Esse cristão não conhece a Bíblia, não conhece a história do povo hebreu. Não conhece. Porque o Deus hebreu, nas lendas bíblicas, o Deus hebreu reprova a escravidão e aprova a escravidão. Aí você diz, não, isso é mentira. É verdade. Nas lendas bíblicas, o Deus hebreu, ele reprova a escravidão e também aprova a escravidão. E isso está nos 10 mandamentos, que o Allan Kardec diz que são leis benignas, leis justas, leis maravilhosas. Viu aí como o Carl Sagan, o P.T. Barnum e o Sigmund Freud estão com razão? Viu aí? O que o Kardec diz não é verdade. É uma verdade fantasiada, é uma verdade disfarçada, é uma verdade deformada, como diz o Freud. Onde você coloca na cabeça que uma entidade espiritual, boa e maravilhosa, reprova e ao mesmo tempo aprova a escravidão. Viu aí? É por isso que, como dizia o P.T. Barnum, nasce um otário a cada minuto. E eu digo diferente. Nasce um otário a cada segundo para acreditar em fantasias. Correto? Muito bem. Então vou mostrar aqui, logo de início neste quadro e no próximo, que o Deus hebreu, nas lendas bíblicas, o Deus hebreu reprova a escravidão e ao mesmo tempo aprova a escravidão. Viu aí, gente, o que é a religião, o que são as doutrinas religiosas, todas deformadas, todas disfarçadas de verdade, como já dizia Freud. Então, quando é na Bíblia que o Deus hebreu reprova a escravidão, hein, gente? Quando? Justamente quando está escrito lá que o povo hebreu estava no Egito. Então, quando o povo hebreu estava no Egito, submetido à escravidão, aí o Deus hebreu ficava com muito ódio da escravidão. Quando o povo hebreu, na lenda bíblica, sai do Egito, sai da escravidão, aí o Deus hebreu aprova a escravidão, aquilo que ele odiava, ele aprova a escravidão em toda a história do povo hebreu. Ou seja, quando o povo hebreu era escravo, o Deus aqui reprovava a escravidão. Quando o povo hebreu passou a ser o escravizador, aí o Deus hebreu adorava a escravidão. E isso está nos 10 mandamentos, que o Allan Kardec diz que são leis maravilhosas, justas,
e também está em toda a Bíblia. Vamos ver agora a prova nos versículos bíblicos. Vamos ao próximo quadro. Muito bem, vamos agora mostrar algumas passagens bíblicas, correto? Vamos então aqui, o elogio à escravidão. Em Êxodo, capítulo 20, versículos 10 e 17. Aqui estão os 10 mandamentos, não é isso? Aqui 2 dos 10 mandamentos, que não são 10, mas para o Allan Kardec, sim. Muito bem. Então, vou pegar aqui 2 mandamentos que o Kardec diz que foram feitos por Deus, leis maravilhosas, leis justas, ou seja, uma lei que apoia a escravidão não pode jamais ser lei justa. Veja como as doutrinas religiosas têm suas verdades deformadas. Uma lei que aprova a escravidão humana, seres humanos, é uma lei maligna, maléfica, e não uma lei benigna, como diz aqui o Allan Kardec. Entendeu, gente? Muito bem. Então, vou pegar aqui o mandamento que está no versículo 10 e no versículo 17, para você colocar na sua cabecinha que a escravidão aqui é elogiada, é aprovada. E veja que os hebreus não gostaram de ser escravos no Egito. E aqui são escravizadores. Tudo isso com a ordem do Deus hebreu, segundo Allan Kardec. Uma loucura total, a religião, não é? Muito bem. Então diz assim, versículo 10, o finalzinho. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo. Olha aqui, servo, gente, é escravo. Nem a tua serva, escrava, feminino, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. O povo hebreu guardava o dia de sábado por tradição, diferentemente de outros povos que guardavam dias diferentes. Sexta-feira, por exemplo, outros povos. Os hebreus guardavam o dia de sábado. Pois bem, aqui nos 10 mandamentos, que não são 10, aqui está a prova de que a escravidão era aprovada no mundo hebreu. Os hebreus mantinham escravos, escravos do próprio povo, escravos hebreus e escravos de fora, de outras aldeias, de outros povos. Então você vê aqui a escravidão aprovada, incentivada nos 10 mandamentos, que o Kardec diz que são leis justas, porque foram feitas por Deus. Deus algum existe, Deus algum faz leis, principalmente leis injustas. Quem fez esses dispositivos aqui foi o povo hebreu. O povo hebreu fez esses dispositivos aqui, como também fez seu Deus hebreu. É o homem que faz leis, é o homem que faz deuses, conforme sua cultura, correto? Então aqui está a prova, nos próprios 10 mandamentos, de que o povo hebreu mantinha escravos lá na sociedade hebraica. E isso no Velho Testamento, que não é velho para os judeus, e também no mundo do Novo Testamento. A escravidão apoiada, incentivada, e a escravidão nas próprias leis. Outro mandamento aqui, elogiando a escravidão, aprovando a escravidão de seres humanos, uma coisa maligna. Aqui está: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, escravo aqui, o povo hebreu mantendo aqui escravo, nem a sua serva, escrava também, o povo hebreu aqui mantendo escravos.
e aqui leis, dizendo aí, referindo-se à escravidão humana. Nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Muito bem. Coloquei aqui esses dois exemplos que estão nos 10 mandamentos, que não são 10, justamente para dizer que isso aqui, uma lei que aprova escravidão humana, é uma lei maligna e não uma lei benigna, feita por uma entidade superior, espiritual, inteligentíssima, como diz o Allan Kardec. Então, muito cuidado com as doutrinas religiosas, porque elas não são verdadeiras, elas trazem a deformação, elas estão disfarçadas de verdades, como já dizia Sigmund Freud, correto? Outro exemplo aqui, em Êxodo capítulo 21, versículos 2 e 7. Mais uma vez aqui, a escravidão praticada pelo próprio povo hebreu, que não gostou, na lenda bíblica, de ser escravo do povo egípcio. O povo hebreu aqui se transformando em escravizador. Então vamos lá, diz assim: se comprares um escravo hebreu, veja aí, o próprio povo hebreu escravizando cidadãos hebreus. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro de graça. E aí vem o versículo 7. Se um homem vender sua filha, olha aqui, gente, a venda de seres humanos, que coisa terrível, não é? O cristão não vê isso na Bíblia, porque a fé o cega. Se um homem, isso aqui, gente, é um homem hebreu, isso aqui é dentro da sociedade hebraica. Se um homem hebreu, se um homem vender sua filha para ser o quê, gente? Escrava do próprio povo hebreu, esta, a filha, não lhe sairá como saem os escravos. Viu aí, gente? Leis no mundo hebreu apoiando e incentivando a escravidão humana, que tanto nojo nos traz hoje, não é? Tanto nojo. Aí está a realidade do mundo da Bíblia. Em Levítico, capítulo 25, 44, mais uma prova de que os hebreus mantinham escravos hebreus e escravos de outras aldeias. E os tratamentos eram diferentes e muito desumanos. Então, em Levítico, capítulo 25, versículo 44, mais um exemplo aí, diz: quanto aos escravos ou escravas que tiverdes, veja aí, virão das nações ao vosso derredor. Delas comprareis escravos e escravas. Viu aí? Mais uma vez, o povo hebreu comprando seres humanos. O povo hebreu mantendo escravos. Ora, na lenda bíblica, o povo hebreu não gostou de ser escravo do povo egípcio. Só que aqui, o povo hebreu tornou-se escravizador com a ordem do Deus hebreu que está aqui nos 10 mandamentos, que o Allan Kardec e líderes religiosos dizem que são leis benignas, leis justas, quando na verdade são leis más, leis injustas. Qualquer pessoa fica indignada com o comércio de seres humanos, com a venda de seres humanos. Como está aqui, um homem vender sua própria filha para ser escrava do povo hebreu. Que loucura, gente! O cristão não vê isso aqui porque a fé religiosa o cega, mas a verdade está aqui, correto? Vamos ao próximo quadro para mais alguns exemplos, versículos, só mais 2, e aí a gente encerra o vídeo. Vamos lá. Muito bem, e vamos terminar aqui o vídeo com mais 2 exemplos no Novo Testamento. É fácil ver que em todo o mundo bíblico
Velho Testamento, que não é velho para os judeus, e Novo Testamento, a escravidão era apoiada, incentivada e protegida, garantida por leis, correto? E aqui duas passagens no Novo Testamento com o apóstolo Paulo de Tarso, né? Paulo elogiando a escravidão, correto? E com nojo de escravos aí, na pura acepção da palavra. Então vamos aqui, em Gálatas, capítulo 4, versículos 22 e 30, veja o que escreve aí, o que é atribuído ao apóstolo Paulo de Tarso. Ele escreve: pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher, olha aqui, a escravidão no mundo da Bíblia, um da mulher escrava e outro da livre. Ele está se referindo aqui aos personagens lendários. Nunca houve Abraão, nunca houve Sara, nunca houve Ismael e Isaque. Tudo isso são personagens fictícios. E o próprio Paulo, aqui, ele dá a entender em outros versículos, correto? Muito bem. Mas o que ele está dizendo aqui é que, inicialmente, Abraão teve 2 filhos, não é? Porque Abraão teve muitos filhos, Abraão, e várias mulheres. A poligamia e não a monogamia. Mas isso aqui é no início da lenda. Abraão e Sara. O casal teve 2 filhos iniciais. Um da mulher escrava, da Agar. Não é isso? Mulher escrava. Veja a escravidão no mundo da Bíblia, apoiada pelo Deus hebreu, na lenda bíblica, lá nos 10 mandamentos. A escravidão lá. E o Allan Kardec e líderes religiosos dizem que os 10 mandamentos são leis maravilhosas, leis justas, ao contrário. Pois bem, então aqui o apóstolo Paulo está escrevendo que Abraão e Sara, inicialmente, tiveram 2 filhos. O Ismael com Agar, que era escrava, e o Isaque, né, da Sara, da livre, mulher livre. Então você vê a escravidão no mundo da Bíblia, no Velho quanto no Novo Testamento. E continua aqui no versículo 30, o apóstolo Paulo. Veja aqui que ele coloca a mulher escrava no lixo. Ele diz, ó, contudo, que diz a Escritura? Que são lá, né, as Escrituras hebraicas que estão no Velho Testamento. Então o apóstolo Paulo diz, contudo, que diz a Escritura? Aí ele escreve, lança fora a escrava e seu filho. A pobre escrava aqui, ó. Lança fora a escrava Agar e seu filho Ismael e seu filho. Porque de modo algum o filho da escrava, no mundo da Bíblia, o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. De modo algum o filho da escrava, já que é filho da escrava, não tem valor algum, jamais será herdeiro com o filho da livre. Então você vê aí a escravidão na Bíblia e a repugnância aí em relação à escravidão, né? Aos escravos, melhor dizendo. O apoio à escravidão e a repugnância em relação aos escravos. Em Efésios, novamente o apóstolo Paulo, no capítulo 6, versículo 5, escreve o que está aí. O título é esse aí, ó. O lar cristão. O lar cristão. Aí ele coloca servos, escravos e senhores. Então, no tempo do apóstolo Paulo também, os lares cristãos mantinham escravos. Veja aí, as famílias cristãs mantendo escravos, pessoas submetidas à escravidão, uma coisa terrível. Isso aqui era a coisa mais normal do mundo, desse mundo aqui bastante atrasado. Então, nos lares cristãos havia escravidão de seres humanos, e eles viam isso com a maior naturalidade. Imagine. Pois bem, no versículo 5 está escrito: quanto a vós outros, servos, escravos,
obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração. Outra ignorância aqui da época, que já mostrei, como a Cristo. Então o apóstolo Paulo aqui está dizendo aos escravos daquela época, que eram mantidos por famílias cristãs, que esses escravos obedecessem ao patrão deles, ao proprietário deles, com muito temor e tremor, porque do contrário iriam apanhar. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui aos escravos que eles sejam obedientes, que eles façam tudo aquilo que o proprietário deles deseja. Entendeu, gente? Isso aqui é o mundo da Bíblia, um mundo marcado por escravidão, injustiça, intolerância religiosa, tudo isso nos 10 mandamentos, que não são 10. Entendeu aí o recado do Sigmund Freud, do Carl Sagan e do P.T. Barnum? Entendeu? No início do vídeo mostrei aqui, não é? Que o Carl Sagan disse que você não pode aceitar aquilo que você ouve, que você vê facilmente, porque você está às vezes ouvindo, assistindo a mentiras. Então você não pode se contentar com isso. É a aceitação crédula da mentira. Você não pode, porque estão mentindo para você. Da mesma forma, o P.T. Barnum, né, o norte-americano, que trabalhava com fraudes, ele fazia inúmeras fraudes e facilmente enganava pessoas. Daí ele dizer que nasce um otário a cada minuto, porque as pessoas acreditavam nas fraudes que ele fazia, como se fossem verdadeiras. Da mesma forma, o Freud, ele diz que as verdades que estão nas doutrinas religiosas, é o caso que eu estou estudando aqui, dizia o Freud com razão, que as verdades contidas nas doutrinas religiosas são deformadas, não são verdades. E é fácil a gente mostrar isso. E é o que estou fazendo aqui, com mais uma série, não é isso? Não há verdade aqui. O Allan Kardec diz que os 10 mandamentos são leis maravilhosas, leis justas, feitas por uma entidade espiritual inteligentíssima e bondosa. Quando a gente analisa a lei, é ao contrário. É uma lei injusta, uma lei que apoiava a escravidão de seres humanos, não é? Tratamento infame para seres humanos, a venda de seres humanos, compra de seres humanos, a intolerância religiosa nos 10 mandamentos, que não são 10. Então, ao contrário do que diz Allan Kardec, o mundo da Bíblia é um mundo profundamente injusto, profundamente violento, profundamente intolerante. Então é fácil descobrir mentiras, basta analisar, basta estudá-las a fundo, com responsabilidade. Então estou mostrando aqui com a própria Bíblia que as doutrinas religiosas mentem de forma absurda. E como dizia o P.T. Barnum, ele diz que a cada minuto nasce um otário, é porque na época dele o índice de natalidade era menor que hoje. Hoje ele diria, nasce um otário a cada segundo. Mais um vídeo e muito obrigado.